Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2023, estamos vivenciando em nosso país a comemoração de uma festa profana, o Carnaval. Esta festa que é uma verdadeira vergonha para todos os homens e mulheres de bem no nosso país. Esta festa que denigre a nossa nação, o nosso povo no estrangeiro. Todas as nações olham para o Brasil e vê que o Brasil é um país aonde a profanação, aonde aquilo que é mal, aquilo que é vergonhoso é exaltado. E infelizmente, esta festa recebe investimentos públicos. Então, ela passa a ser vista aos olhos de Deus e também aos olhos das demais nações do mundo como uma festa oficial do Estado brasileiro. Feriado é decretado, dinheiro público é investido nisso. E é interessante que todos os anos, neste período, grandes tragédias acontecem no Brasil, mas as pessoas parecem estar anestesiadas. As pessoas parecem que não conseguem relacionar uma coisa à outra. Não conseguem entender que a natureza geme, que a natureza manifesta o seu desagrado. A natureza foi criada por Deus, Deus é o Deus criador de todas as coisas. E a natureza, por vezes, mesmo sendo ela irracional, mesmo sendo ela algo assim que não se compara ao ser humano, mas a natureza expressa a sua insatisfação ao perceber que o Deus Criador está sendo afrontado. E a palavra de Deus, ela tem um relato bíblico que vai nos dar um melhor entendimento sobre isso. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 20 até o versículo 23. Está escrito assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Todos nós que servimos a Deus, todos nós que tememos a Deus, estamos entristecidos, estamos gemendo, porque nós temos a consciência de que o Deus Criador do céu e da terra, Criador do ser humano, está sendo afrontado, está sendo zombado, está sendo provocado. Deus está sendo provocado, e isto com incentivo do Estado brasileiro. Há cerca de 2 meses, nós temos visto e ouvido diariamente o presidente da República defender coisas que são verdadeiras abominações aos olhos de Deus. Defender aborto, defender liberação de uso de drogas, defender o
transplante sexual em crianças. A menina que tem dúvida da sua sexualidade poderá fazer uma cirurgia. O menino poderá fazer uma cirurgia sem necessariamente a permissão da família. Isso é uma afronta ao Senhor Deus. E agora, neste período do carnaval, esta afronta é intensificada. Eu estava lendo uma reportagem hoje que dizia que uma escola de samba colocou uma imagem de um demônio e o enredo e a intenção daquelas pessoas que são líderes daquela escola de samba é dizer que o profano e o sagrado se misturam. Que o pecado já não mora ao lado, mas o pecado e aquilo que é santo se misturam. Esta é a intenção de Satanás. Esta é uma mensagem diabólica. Mas nós sabemos que o nosso Deus, o Deus que criou os céus e a terra, é um Deus santo. Ele não se mistura. E aqueles que servem a Ele devem ser santos, no sentido de não se conformar com este mundo, no sentido de não se misturar às práticas, não concordar, não consentir com as práticas pecaminosas deste mundo. Infelizmente, muitas igrejas estão neste período organizando eventos paralelos. Muitos líderes cristãos, evangélicos, estão organizando eventos paralelos para o seu povo comemorar um carnaval, entre aspas, evangélico, gospel. Infelizmente, isso está acontecendo e já não é de hoje. É como aquela pessoa que deixou de usar a droga, é como aquele viciado em bebida alcoólica, que deixou de beber a bebida alcoólica, mas tem um desejo profundo por voltar a beber. E ele vai e compra um produto similar à bebida alcoólica. Será que a palavra de Deus? Será que a presença de Deus? Será que o culto a Deus já não satisfaz mais a igreja brasileira? Será que tem pessoas que realmente precisam organizar um evento paralelo para segurar os membros, para segurar o povo? Porque se não organizar, corre o risco de alguém ou de um grupo ir lá pular o carnaval, ir lá participar dos eventos aonde Satanás está sendo honrado, reverenciado. Se coloque na posição, pense neste momento qual o sentimento de Deus, Pai. Deus está sendo afrontado em nosso país. E aí eu vejo pessoas dizendo, não, mas o Brasil é a nação escolhida, o Brasil está vivendo um grande avivamento. Não está. Isto não é verdade. Se nós estivéssemos vivendo um grande avivamento, esta festa profana, maligna, não estaria acontecendo da maneira como sempre acontece em nosso país. Se a igreja realmente estivesse vivendo um avivamento, com certeza nestes momentos estaríamos vendo líderes protestando contra estes eventos. Mas o que nós estamos vendo, por vezes, é líderes conhecidos nacionalmente convocando os seus membros para participar de um carnaval paralelo, de um carnaval gospel. Olha o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 16 e versículo 17. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 16 e 17. Com deuses estranhos o provocaram a zelos.
com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Porventura não é esta a cena do Brasil atual? Porventura Deus não está sendo provocado? Por que todos os anos estes homens insistem em provocar a Deus? Olha a quantidade de religiões que existe no mundo, mas todos os anos eles insistem em afrontar o cristianismo, em afrontar o Deus do cristianismo, o Deus único e verdadeiro. Eles estão fazendo as suas escolhas. Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo de número 27 e 28, a palavra de Deus diz assim: a bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, ou vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não o conhecestes. Nós estamos vendo, querido irmão, querido amigo, Deus ser afrontado. E a palavra de Deus diz que nós, o ser humano, temos o livre-arbítrio e em escolher a bênção e a maldição. Deus não amaldiçoa ninguém, é a própria pessoa que escolhe a maldição ao desobedecer a Deus. E nações inteiras são amaldiçoadas por escolherem afrontar a Deus. Aí você pode dizer, mas no Brasil tem muito cristão evangélico, no Brasil tem muito homem e mulher fiel a Deus. Sim, em Israel, nos dias de Elias, também tinha. Todavia está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, que o Senhor nosso Deus levantou o profeta Elias. 1 Reis 17, 1, está escrito assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Nos dias de Elias havia mais de 7.000 joelhos que não haviam se dobrado. Havia homens e mulheres fiéis a Deus, mas por causa do pecado da nação, do pecado financiado por Acabe, o rei de Israel naqueles dias, juntamente com Jezabel, a sua esposa, uma mulher profana. E por falar em mulher profana, olha o que está acontecendo na presidência do nosso país. Olha as coisas que a esposa do nosso presidente atual tem incentivado em nosso país. Olha como foi a festa da posse do presidente, aonde orgias, aonde o profano, aonde aquilo que é vergonhoso foi financiado pelo Estado brasileiro. Elias profetizou que não haveria chuva, e a fome chegou, e a maldição chegou, e o sofrimento chegou, ao ponto que Tiago diz em sua carta, no capítulo 5, versículo 17, que este período de sequidão durou 3 anos e 6 meses. As pessoas estão acostumadas a ouvir falar de um Deus que é apenas amor, mas se esquecem de falar de Deus que também é justiça, juízo, santidade, que também retribui ao homem justamente conforme as suas ações, as suas obras.
Olha o que está escrito na segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 6 até o versículo 8. Segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 6 até o versículo 8. E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre suas obras injustas. Querido amigo, você não sente uma aflição na alma ao ver que a maldade está sendo financiada com dinheiro público no nosso país? Um país que falta educação, um país que falta recursos para a saúde, para a infraestrutura, ter dinheiro via Lei Rouanet, via incentivos fiscais para financiar a abominação contra o Senhor nosso Deus, a destruição da moral, do caráter, da família. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus puniu, condenou Sodoma e Gomorra para servir como exemplo. E infelizmente nós estamos vivendo o período aonde novamente a humanidade se volta para estas práticas já condenadas no passado. Nós estamos vendo uma verdadeira evolução, desenvolvimento de doutrinas de demônios. A palavra de Deus está se cumprindo. Olha o que está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Está escrito assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, e nós estamos vivendo este período, vivemos os últimos tempos, as profecias estão se cumprindo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que está acontecendo nas avenidas aonde as escolas de samba, aonde as pessoas ali estão expondo as suas vaidades, nada mais é do que um culto aos demônios, uma afronta ao Senhor Deus. E aí nós vemos as consequências. De ontem para hoje, uma chuva torrencial atingiu a região de São Paulo. Mais de 40 pessoas já estão confirmadas, dadas como mortas, resultantes desta chuva. Nós estamos vendo a humanidade colher os frutos da iniquidade. Terremotos em vários lugares. Hoje, dia 20 de fevereiro, novamente, um terremoto atingiu a Turquia. Amanhã, Vladimir Putin, presidente da Rússia, promete fazer um discurso duro, intensificando ainda mais a guerra Rússia-Ucrânia. Nós estamos vivendo o cumprimento de todas as profecias bíblicas ao mesmo tempo. E parece que as pessoas não estão se atentando, parece que a própria igreja, em muitos lugares, não está observando o que está acontecendo. A gente vê igrejas organizando evento paralelo para o carnaval. Um absurdo. As profecias bíblicas estão se cumprindo.
Jesus falou em Mateus capítulo 24, a partir do versículo de número 4, ele disse assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude. Que o Senhor Jesus Cristo ajude a você e a sua família a perseverar na sua santa doutrina, na sua santa palavra, até o fim. E o fim está próximo. E o fim está chegando. Mais do que nunca, nós estamos vendo que o fim está próximo. O fim está chegando. Vivemos como aquele período profetizado pelo profeta Amós. Profeta Amós, capítulo 4, versículo de número 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te. Eu devo fazer todos os dias esta pergunta para mim mesmo. Estou preparado? Estou esperando a volta do meu Senhor? Estou esperando por este momento? Você deve se fazer a mesma pergunta. Nós estamos nos aproximando do fim. Em breve, Jesus Cristo vai voltar. E esta humanidade, que infelizmente escolheu de forma deliberada afrontar a Deus, que escolheu de forma deliberada satisfazer os desejos da sua carne, adorando a Satanás, fazendo a vontade de Satanás. Esta humanidade irá viver o seu pior momento. Esta humanidade irá viver o seu pior momento. Infelizmente, eles fizeram uma escolha e eles irão colher os resultados desta escolha. Nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos o dever de pregar a palavra de Deus. Temos o dever de anunciar a palavra de Deus. Mas nós sabemos que, infelizmente, tem muitos que têm prazer na iniquidade. Para nós encerrarmos, olha o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Olha o que a Bíblia diz que vai acontecer. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 8 a seguir. A palavra do Senhor Deus diz assim: Então será revelado o iníquo,
a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios e mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, rejeitaram a Cristo, então terão aquilo que eles desejam. Adoraram a Satanás, então terão Satanás. Então terão o demônio, o anticristo. Versículo número 11. E por isso, porque eles não receberam a verdade, não receberam a Cristo, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Veja, é uma questão de escolha. Nos dias de hoje, a nação poderia estar adorando a Deus. As autoridades poderiam estar incentivando aquilo que é bom, aquilo que é bênção para a nação, mas não, estão incentivando a maldade, o pecado, a iniquidade. Eles têm prazer na iniquidade. Mas nós, versículo 13, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e de fé da verdade. Para que? Para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, versículo 15. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições. Tem pessoas que estão aí trabalhando para destruir as tradições da igreja. Mas Paulo diz: retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Que o Senhor nosso Deus continue te guardando, te abençoando, guiando você e a sua família por toda a boa palavra e por toda a boa obra. Que Deus tenha misericórdia de nós e do nosso país. Oremos por nossa nação. É preocupante os rumos que a nossa nação está tomando. É preocupante os rumos que este governo está tomando. Esta semana, ele determinou que o serviço de embaixadas do nosso país, chamado de Itamaraty, venha reunir um grupo de nações para se oporem a Israel. E nós sabemos o que acontece com quem se opõe a Israel. Nós sabemos quem foi que falou a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Que Deus nos livre desta gente perversa, diabólica, má. Que Deus nos guarde, em o nome de Jesus Cristo.